Olá, meus alunos queridos, bom dia. Que bom estarmos juntos para mais uma aula, nesse dia lindo, nesse dia abençoado. Que coisa boa poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho do que a tia já aprendeu. E eu tenho certeza que com a bênção de Deus, com a proteção de Deus e com toda a sua vontade de aprender, vocês hoje vão aprender um pouquinho mais da aula que a tia trouxe para vocês. A nossa aula de hoje é uma aula super interessante. Nós já aprendemos muitas coisas de matemática, não é verdade? Os numerais, a contagem, a adição. Hoje nós vamos conhecer a subtração. Vamos iniciar a subtração. Nosso tema de hoje é a introdução à subtração. Antes da gente falar da subtração, nós temos que conhecer o sinal da subtração. Esse é o sinal da subtração. Como é que a gente chama esse sinal? Esse tracinho, nós chamamos ele de o sinal de menos. Esse é o sinal de menos. Quando a tia faz uma continha em que eu vejo esse sinalzinho, esse tracinho, eu já tenho que saber, olha, o tracinho representa menos, então é de subtrair, a continha é de diminuir, é de retirar, porque a subtração é isso. Na adição, a gente não junta os elementos, não junta os objetos, não é assim? Por exemplo, eu tenho 2 laranjas, ganhei mais 2 laranjas, eu vou juntar 2 mais 2, 4 laranjas. Na subtração é o inverso, ou seja, é o contrário. A gente tem uma quantidade X de objeto e a gente retira. Por exemplo, eu tenho 4 laranjas, comi 2. Quantas laranjas ficaram? Então, esse sinal representa essa diminuição, essa retirada de objetos. A gente vai aprender hoje na prática. Hoje nós não vamos utilizar números, nós vamos utilizar apenas desenhos para representar essa subtração. Então, como é que a gente lê esse sinal da subtração? Como é que a gente chama ele? O sinal da adição, que é a cruzinha, a gente chama de mais. E o sinal da adição, da subtração, como é que a gente chama? A gente chama eles o sinal de menos. O sinal da subtração é chamado sinal de voaram 2 passarinhos. Quantos passarinhos ficaram? Vamos contar. 1, 2, 3. Ficaram 3 passarinhos. Outro exemplo agora. A menina foi colher frutas no pomar e ela encontrou um pé de tangerina e começou a colher. 1, 2, 3, 4 tangerinas. Quantas ficaram? Tinha 8 e ela colheu 4 e ficaram quantas? 4 tangerinas, né? Ó, vamos contar. Tinha 8. Ela tirou 1, 2, 3, 4. Ficou 8. Outro exemplo. A mesma menina foi para o pé de maçã. E lá no pé de maçã tinha 6 maçãs. Ela colheu 1, 2, 3 maçãs. Tinha 6. Ela colheu 3. Quantas sobraram? Sobraram 3. Vamos rever. Tinha 6 maçãs. Ela tirou 1, 2, 3. Ficaram 3 maçãs. Agora, no ninho em cima da árvore, haviam 6 ovos. 6 ovos. Só que esses ovos, de repente, caíram e se partiram. Então, desses 6 ovos, partiram 3. 1, 2, 3. Se partiram 3. Quantos ovos restaram no ninho? Sem se quebrar?
3. Eram 6, vamos voltar para ver. Eram 6 e 3 caíram e racharam, né? Quebraram, partiram. Então ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele comeu uma, ficou 5. Próximo. No ninho haviam 6 ovos. 6 ovos haviam no ninho. Nasceram 3 pintinhos. Então, 1, 2, 3 ovos nasceram os pintinhos. Quantos ovos ficaram no ninho para nascer mais pintinhos? Ficaram 3. Nasceram 3 ovos e ficaram 3. 1, 2, 3. Ela comeu 3. Das 7, ela comeu 3, ficaram 4. Vamos rever? Eram 7 balinhas, ela comeu 1, 2, 3. Sobraram 4. Agora, vamos exercitar, realizando a tarefa que você já recebeu em casa. Capriche, faça as continhas direitinho com a mamãe, desenhando as figuras no capricho. Bom aprendizado, boa aula e até a nossa próxima aula. Tchau!